Estamos gravando! Boa noite a todos. Novamente daremos início ao segundo bloco da nossa maravilhosa aula do curso de extensão, o Supremo Tribunal Federal e a proteção aos vulneráveis. Curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bem, estamos finalizando a aula sobre população carcerária e pessoas em situação de rua e favelas. Nós, no primeiro bloco da aula de hoje, conversamos um pouquinho sobre o drama das pessoas em situação de rua, sobre os desafios jurídicos que temos para enfrentar e também sobre a normatividade, né, os documentos jurídicos que amparam este grupo vulnerável. Vou voltar aqui o slide na tela para que a gente comece o estudo da resolução número 40 de 2020. Essa resolução, só voltando um pouquinho, ela é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ela veio regulamentar o Decreto 7.053 de 2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Então, é interessante notar como a administração pública vai avançando aos poucos, né? Surgiu o Decreto 7.053 lá em 2009, depois nós criamos a Política Nacional para a População em Situação de Rua e agora uma resolução que vem detalhar um pouco mais essa matéria. Isso é muito importante, queridos, porque quando nós estamos na faculdade, a impressão que dá é que tudo está na lei. E, na verdade, não, né? Nós temos resoluções, portarias, instruções normativas. Quando você vai estudar, por exemplo, aí, né, o universo das ações, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela tem o ofício circular, que é um documento também, né, que dá diretrizes. Então, assim, nós não podemos ficar apenas no texto das leis. É necessário analisar a legislação, mas também portarias, resoluções, instruções normativas, tudo que vai operacionalizar o direito, vai concretizar o direito. Bom, essa resolução 40 de 2020, eu já havia elogiado no primeiro bloco de aula, e vou reforçar. É uma resolução bastante extensa e bastante detalhada. Eu considero uma resolução muito progressista. Vi muitos acertos, vi muitos avanços nesse texto e eu recomendo que vocês façam a leitura. O artigo 1º, parágrafo 1º, ele vai conceituar o que é população em situação de rua. Então, nós vimos a definição da ONU, e agora vamos, então, para a legislação brasileira. Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo. Como assim heterogêneo, professor? São pessoas diferentes entre si, de várias etnias, de várias culturas, de várias religiões, de várias nacionalidades, de vários idiomas. Então, é um grupo populacional heterogêneo, é bastante plural, é diverso, né? Um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite, temporário ou como moradia provisória. Queridos, algumas características importantes, né? São pessoas muito diferentes entre si, mas que têm um vínculo comum, que os une. A pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, inexistência de moradia convencional regular e que utilizam logradouros públicos e, às vezes, gente, até bens imóveis privados, né? Uma discussão muito interessante no direito civil
é com relação ao uso capião, de quando pessoas se apropriam, sabe aquele barracão que estava abandonado, aquele prédio que começou a construir e não terminou, e as pessoas fazem habitações populares ali, e aquilo perdura por muito tempo. Tem uma discussão interessante porque se o bem é privado, naturalmente pode acontecer o que nós conhecemos como uso capião. Uso capião. Agora, se o bem é público, vocês sabem, né, que em regra nós não podemos ter uso capião de bens públicos. Embora não é raro que isso aconteça, né? Muitas vezes, ainda mais agora na pandemia, com desemprego, as pessoas acabam se aglomerando num determinado imóvel, num determinado prédio, geralmente que está sem exploração econômica. E aí vira uma discussão, né, entre a função social da propriedade, a moradia digna, o direito à moradia, e de outro lado, a propriedade privada, o direito à propriedade privada. Então, esse é um outro tema muito interessante que vocês podem aí acompanhar no direito civil. Bom, gente, avançando então. Temos o conceito no artigo 1º, parágrafo 1º, e lá no parágrafo 2º, eu disse que a lei é bastante avançada, né? Ela começa a detalhar que dentro desse grupo vulnerável, nós podemos ter crianças e adolescentes em situação de rua. Crianças e adolescentes em situação de rua. Os sujeitos em desenvolvimento, com direitos violados, que utilizam logradouros públicos e ou áreas degradadas como espaço de moradia ou sobrevivência, de forma permanente ou intermitente, em situação de vulnerabilidade e ou risco pessoal e social pelo rompimento ou fragilidade do cuidado e dos vínculos familiares e comunitários, prioritariamente em situação de pobreza e ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e permanência em políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, ou seja, bastante diferença entre essas pessoas, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, nacionalidade, de posição política, deficiência, entre outros. Inclusive, um dos casos que nós vamos estudar na aula de hoje é uma decisão do Supremo envolvendo crianças em situação de rua. Crianças e adolescentes em situação de rua. Olha lá, então, artigo 3º da resolução. As pessoas em situação de rua, bem como pessoas com trajetória de rua, devem participar ativamente dos processos decisórios de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de ações voltadas para o seu atendimento. Aqui, gente, é um direito de participação efetiva. Significa que essas pessoas devem ser ouvidas, devem ser consideradas. Você sabe que tem uma atuação muito importante nos municípios, os chamados conselhos municipais. Já ouviram falar disso? Geralmente é uma atividade voluntária que representantes da sociedade civil, representantes do Estado, de uma determinada categoria, se reúnem para discutir a formulação de políticas públicas. Existem cidades, municípios, com orçamento participativo que leva muito em consideração a atividade dos conselhos. Eu acho interessante que as pessoas criticam muito os políticos tradicionais, mas quando você pensa no que você faz para a sua cidade, a pergunta é: quem aqui já foi numa reunião de um conselho municipal? Para ouvir o que está sendo discutido, para propor alguma solução, para levar algum problema. Fábio já balançou a cabeça ali, senhor, ninguém vai, né? Geralmente é uma galera que já está aposentada, está meio sem ter o que fazer na vida, e aí vai participar do conselho. Mas percebam, queridos, que é muito importante que nós tenhamos participação política. Não estou falando de política partidária. Estou falando de visitar uma sessão na Câmara dos Vereadores, participar de uma sessão no Conselho Municipal. Eu já estive em conselhos municipais como advogado, né? Até fazendo defesa, inclusive. E olha, é um mundo à parte, gente. É um mundo à parte, né? Porque geralmente as pessoas não têm formação jurídica,
tem um advogado ou outro que pode assessorar, enfim, mas às vezes as decisões dos conselhos são absurdas. E aí você tem que entrar com requerimentos, às vezes medidas judiciais. É importante qualificar a atuação dos conselhos. Bom, de qualquer modo, quando nós falamos então aqui para as pessoas em situação de rua, o Conselho de Assistência Social do município tem que estar de olhos abertos para essas pessoas, tem que considerar as necessidades dessas pessoas. E para isso, nada melhor do que ouvir essas pessoas. Então, chamar as pessoas, olha, vamos fazer uma reunião aqui, qual é a maior dificuldade? O que vocês têm mais fragilidade? É a questão da comida, é a questão de roupa de frio, agasalho, cobertor, quais são as necessidades? Você quer ver um ponto fundamental, gente? Está sendo bastante discutido no Brasil, né, no ano passado, e a discussão abriu. Mas você acha que as mulheres em situação de rua têm condições mínimas de higiene íntima? Quando estão menstruadas, por exemplo? É um processo que todo mês a mulher enfrenta. E você acha mesmo que ela vai ter ali um absorvente, que ela tem como se higienizar de forma correta? Ou ela está exposta a doenças, né? A Micaele está colocando, jamais, professor, não tem, né? Acaba improvisando muitas vezes um absorvente. Então, hoje, essa resolução número 40 trata desse tema, inclusive. Por isso que eu estou dizendo que é uma resolução muito avançada. Está preocupado até com a questão da saúde íntima das mulheres e colocando ao Estado o dever de fornecer, né, sempre que necessário, para as mulheres que não tenham condições, todo o apoio, inclusive com o fornecimento, né, dos absorventes, entre outros, que sejam necessários aí para manutenção e preservação da saúde das mulheres. Olha só, gente, um outro ponto que eu quero chamar a atenção, valorização da escuta ativa. Escuta ativa. Juventude do Brasil que me ouve. Deixa eu fazer um pequeno paralelo à nossa aula. Muita gente vive uma vida inteira sem saber conversar. Como assim, professor? Você conhece pessoas que elas não estão prestando atenção no que você fala? Elas estão esperando você parar de falar para ela falar o que ela quer falar? Isso não é conversa, isso é monólogo, né? Então tem muita gente que está ouvindo você, mas está esperando você terminar o seu raciocínio para ela falar logo o que ela quer falar. Então, quando a lei fala escuta ativa, é para prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Eu tive a oportunidade de conhecer um empresário que marcou muito a minha vida. Porque sempre que eu conversava com ele, ele tirava tem até um papelzinho aqui, né? Ele tirava um bloquinho de papel, colocava em cima da mesa, pegava uma caneta, e aí ele ficava ouvindo eu falar. Enquanto eu ia falando, ele anotava. Como assim, senhor? Ele estava prestando tanta atenção que ele marcava em tópicos as partes mais importantes do que eu estava falando para ele. Tá entendendo onde eu quero chegar? Terminava a conversa, ele pegava o bloquinho e colocava no bolso. Você acha que esse cara vai esquecer a nossa conversa? Ele teve uma escuta ativa, ele prestou atenção, não é à toa que o cara é milionário, né? Ele sabe fazer negócio. Então, perceba, escuta ativa é você prestar atenção, ter a sensibilidade de ouvir as pessoas. Ah, professor, mas a pessoa, olha lá, não tem condição de higiene, a pessoa está fedendo, a pessoa está cheia de ferida. Como que essa pessoa vai contribuir com alguma coisa? Então, meu querido, mas é exatamente por isso que a gente precisa saber. Escuta, quando tem uma lesão, um machucado, como que essas pessoas cicatrizam esse machucado? Elas vão até um posto de saúde, vão até um hospital, ou acabam adotando procedimentos por elas mesmas? Então é importante uma escuta ativa, protagonismo e autonomia dessas pessoas nas decisões e acordos a partir de, mas não somente, né, ações públicas coletivas, como forma de garantia de participação na implementação e monitoramento, fortalecimento dos comitês intersetoriais de acompanhamento e monitoramento da política nacional para a população em situação de rua. Aí você fala assim, professor, mas espera aí, o senhor disse que a resolução
é de 2020. Ela não tem nem 2 anos ainda, né? 2 anos praticamente. Então, mas quem disse que as grandes mudanças acontecem do dia para a noite? Nós estamos numa luta, num processo histórico de afirmação de direitos. É claro que a resolução número 40 estabelece o mundo ideal. Mas você concorda comigo que se o prefeito da sua cidade, se ele se ligar que existe uma população em situação de rua, já é um grande avanço? Se a gente começar a trazer o debate, o pessoal do grupo de pesquisa escrevendo artigo, levando isso para os congressos, monografias, indo estudar isso no mestrado, levar isso para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a Câmara dos Vereadores, nós começamos a pavimentar um caminho de proteção a essas pessoas. É claro, gente, que não vai ter escuta ativa da noite para o dia. Não vai ter protagonismo, autonomia nas decisões. Ah, fez a resolução, agora é o mundo perfeito. Não é isso. Mas a resolução, o decreto, é um primeiro passo no caminho de um mundo perfeito, um mundo ideal, pelo menos, né? Não perfeito, mas um mundo ideal. Bom, avançando aqui na resolução. Artigo 4º. Os entes federados, estou pensando na União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os entes federados devem desenvolver estratégias e condições para assegurar o acesso da população em situação de rua às políticas sociais destinadas ao conjunto da população. Você sabe que nós temos uma série de políticas assistenciais. Eu posso pensar no Bolsa Família, que agora vai mudar o nome, acho que vai ser Auxílio Brasil, se eu não me engano, né? Acho que até mudou já. Eu tenho outros, né? Durante muito tempo nós tivemos Leve Leite. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar disso, né? Na época do Maluf tinha esse plano. A grande questão, gente, é que eu tenho uma série, né? Luz para Todos, Fome Zero, que o pessoal nem lembra mais. Existe uma série de políticas públicas de Estado que precisam ser viabilizadas. Professor, e geralmente, qual é a parte do Estado que cuida dessas pessoas? A assistência social. Geralmente é assistência social. É ela que vai ter que fazer o cadastramento das pessoas, vai ter que viabilizar condições de acesso, monitoramento, para que as políticas públicas cheguem ao seu destinatário final. Não adianta nada eu ter uma política pública que destina recursos e eu não ter ideia de onde estão as pessoas em situação de rua. Então, é necessário, né? Até porque, queridos, a gente tem problemas de saúde básicos, né? Então, questões odontológicas, questões de saúde. Você já imaginou como essas pessoas ficam vulneráveis ao coronavírus? Como que nós vamos garantir a vacinação para essas pessoas? Tudo isso são preocupações, né, que o Estado deve ter. Muito bem, o que mais, professor? Parágrafo único. Os espaços de controle e participação social nas políticas públicas ou em outros assuntos comunitários, tais como o CIAMP, o Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Conselho de Direitos Humanos, olha a importância dos conselhos que eu estava comentando com vocês, né? Entre outros, devem contemplar representações da população em situação de rua. Então, a resolução está dizendo, sempre que é possível, nos conselhos tem que ter pelo menos um representante das pessoas em situação de rua, para avaliar quais são as políticas necessárias, onde nós vamos alocar recurso, onde nós vamos destinar o dinheiro público para atender essas pessoas. O que mais, professor? Os estados, municípios e o Distrito Federal, nos termos do Decreto 7.053 de 2009, devem instituir e manter comitês gestores intersetoriais para acompanhamento e monitoramento das respectivas políticas para a população em situação de rua. Então, aqui também é um outro ponto legal, né? Na estrutura administrativa do Estado, tem que ter um comitê, tem que ter um conselho direcionado para essa parcela da sociedade, para esse grupo vulnerável. Olha o artigo 6º, gente. Esse artigo 6º é muito interessante. Com a finalidade de evitar a criminalização e a culpabilização das pessoas em situação de rua em que se encontrem, os programas, projetos, serviços e todo tipo de atendimento direcionados para essa população devem considerar que esse fenômeno social inclui fatores estruturais
que marcam a sociedade brasileira, como a desigualdade social, o desemprego, a insuficiência da renda, a falta de moradia, o racismo, os quais são potencializados pelo não acesso aos direitos e políticas sociais. Eu penso que esse artigo 6º, ele foi muito bem redigido, né? O que ele está dizendo, professor? A pessoa não está na rua simplesmente porque, entre aspas, é um vagabundo, não quer trabalhar, ou é um alcoólatra. O que nós temos é um problema estrutural de desigualdade social. Então, infelizmente, né, tem muita gente que nasce nesse ambiente. Então, você imagina uma pessoa em situação de rua engravida uma outra pessoa também em situação de rua. Qual vai ser o destino desse bebê? Qual vai ser o destino dessa criança? Está na rua porque é vagabundo, porque é bandido ou porque é um fator estrutural de desigualdade? Percebem, queridos? Então, a própria lei está dizendo isso, né? Deve ser considerado evitar a criminalização, evitar culpar as pessoas por essa situação. Avançando. Artigo 7º. As políticas públicas devem considerar a heterogeneidade da população de rua, notadamente quanto ao nível de escolaridade, condição de saúde, faixa etária, origem, relações com o trabalho e com a família, condições para os cuidados e higiene pessoal, condições de acesso aos transportes públicos, características culturais, étnicas, geracionais, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, religiosas, relacionadas à sua naturalidade e nacionalidade. Também deve ser considerado vínculos familiares e vínculos comunitários e histórico de atendimento. Queridos, é muito importante que o poder público tenha uma base de dados integrada. Isso está começando a acontecer no Brasil, né? O ideal é que sempre que você fosse no SUS, ficasse registrado ali o dia que você foi, o sintoma que você teve, o médico que atendeu você, qual medicamento foi utilizado. Porque você concorda que um médico, quando olha o seu histórico, ele tem maiores condições de avaliar com mais precisão, de diagnosticar algum problema? Agora, uma pessoa que não tem RG e CPF, chega no SUS, qual é a base de dados? Pô, o senhor nem cadastra, né? Não tem como cadastrar. Não vai achar nunca mais. Então, essa resolução diz que a administração pública deve estar atenta sempre que uma pessoa em situação de rua ela chegar em alguma repartição, para que seja recomendado, olha, vamos fazer o seu RG, o seu CPF, vamos deixar registrado, né? Vamos documentar você para que você tenha acesso a políticas públicas. Queridos, uma questão básica que agora está virando, né? Às vezes eu olho assim e não dá para acreditar, né? O que aconteceu com o Djokovic? O cidadão foi expulso de um país pelo simples fato de não querer tomar uma vacina. É o fim dos tempos, né? Como assim, professor? A regra era muito clara. Se não estiver vacinado, não entra no meu país. Porque você é um risco para a minha população. Então, você tem duas opções. Ou você se vacina, e aí você é muito bem-vindo, vai jogar o Australia Open, ou você não se vacina e não entra. Senhor, mas ele entrou com uma ação judicial, conseguiu uma liminar. Quando eu ouvi que ele conseguiu uma liminar, eu falei, meu Deus do céu, vai ser igual no Brasil. O cidadão vai jogar o negócio, vai embora, vão julgar só depois, né? Mas existem países sérios no mundo, né? Julgaram o cidadão em tempo recorde. Ele foi deportado e vai ficar fora da Austrália por no mínimo 3 anos. E aí eu fico pensando, né? Uma habilidade extrema como atleta, um dos maiores jogadores de tênis da história, e ainda tem problemas com vacinação. Meu Deus do céu, né, gente? Micael está dizendo, negacionismo mais nítido impossível. O pior que ainda se fez de desentendido. O Micael quase foi preso também, né? Estavam discutindo falsificação de documento lá, de uma série de outras questões. Mas eu penso que fica um exemplo muito claro. Teve um ministro da Austrália que foi, né, dar um depoimento e ele disse, a regra é clara. Ah, mas é o Djokovic. Não interessa, pode ser o Papa Francisco. A regra é essa daqui. Ou cumpre a regra ou está fora do país. Inclusive, eles falaram, né? A Austrália teve ótimos índices
na pandemia exatamente por um controle rígido de fronteiras. Então, eu não quero saber se é o Djokovic, se é o Federer, se é o Nadal. Não quero saber. Está vacinado? Entra. Não está? Não entra. A pandemia não acabou. Olha o Ômicron, né? Essa variante, como está ainda agredindo a população humana. Então, parabéns aí às autoridades australianas, né? E ao nosso amigo Djokovic, vai assistir o Australia Open em casa. Bom, a questão é a seguinte, voltando ao que interessa. População em situação de rua. Você sabe que desde quando você nasce, a sua mãe tem uma carteirinha de vacinação. Tem uma série de vacinas que você tem que tomar. População de rua tem acesso a essas vacinas? Ou elas ainda estão praticamente reféns de doenças que, se você for vacinado, você está praticamente imune? Você não vai mais sofrer com isso, né? A gente teve uma luta tão grande contra a poliomielite, a paralisia infantil, com vacinação. Pessoas em situação de rua, se elas não se vacinam, elas estão em risco. Percebe como questões básicas, gente, questões mínimas, né? Serviço público gratuito, que essas pessoas não têm acesso. Porque simplesmente, para boa parte do Estado, elas sequer existem, né? Elas sequer existem. Avançando. Artigo 8º. Os programas e projetos, serviços, ações e atividades direcionados para as pessoas em situação de rua devem contemplar o disposto na Lei Brasileira de Inclusão. Como assim, professor? Eu estou pensando nas pessoas em situação de rua que sejam deficientes. Eu preciso verificar se existe algum tipo de deficiência, se é necessário um tratamento especializado, um atendimento diferenciado. Olha como que uma política conversa com a outra, né? A resolução fazendo referência à Lei Brasileira de Inclusão. As pessoas com deficiência podem utilizar todos os serviços públicos e configura violação de direitos humanos, segregá-los ou segregá-las dos serviços voltados para as pessoas com deficiência. Artigo 9º. A rede intersetorial deve combater os estigmas, discriminações e preconceitos de toda ordem dirigidos à população em situação de rua. Mas aí, você concorda comigo que manter a contravenção penal de vadiagem vai contra o que a resolução está pregando? Você ter ainda um ilícito relacionado que atinge principalmente essa camada da sociedade. A resolução de 2020 está dizendo, olha, tem que combater estigma, tem que combater discriminação, tem que combater preconceito. Aí a lei diz que se você conseguir renda, o crime não é mais punido. Então, eu reforço, gente, o problema aqui não é a questão da vadiagem, o problema é ser pobre. Porque se você consegue recurso já não é mais punido, o problema é a classe social que você pertence. Então, a rede intersetorial deve combater os estigmas, discriminações e preconceitos de toda a ordem, dirigidos à população em situação de rua, inclusive no que se refere às repressões e opressões, práticas higienistas e às violências de todos os tipos, sendo essencial o uso de estratégias midiáticas de comunicação, como campanhas de sensibilização, de promoção e garantia de seus direitos. Aqui eu quero chamar a atenção para o trabalho que é desenvolvido pelas igrejas, né? Nós temos um trabalho muito importante desenvolvido por igrejas, por clubes de serviços como Rotary, Lions, que às vezes proporcionam alimento, às vezes proporcionam roupas de frio, agasalhos, cobertores. Porque, gente, não é uma questão só do Estado, né? Nós também podemos colaborar, a iniciativa privada também pode contribuir, os particulares também podem. Muito bom. Até aqui, todo mundo junto? Manda um ok que nós vamos entrar agora na nossa área especificamente. Mostre que você está acordado. Eu sei que você está acordado porque tem Big Brother Brasil daqui a pouco. Então você está ansioso, né? Amanda disse, ok, Amanda e Adriele. Muito bom. Só por curiosidade, que horas começa o Big Brother? Só para eu saber até que horas vocês vão estar comigo.
10h25, Amanda? Ah, então vai dar tempo de jantar tranquilo, né? Maravilha. A Amandinha já está com a ficha de todos os participantes. Pipoca pronta, né? Esperando aí. Já deu problema aí, né? Fiquei sabendo. Nayara Azevedo? Nayara Azevedo, né? Cantora? Teve um problema com a família da Marília Mendonça. Ok, Brasil. Filho. Um rápido Nelson Rubens jurídico, né? Muito bem. A Adriele disse que foi ela que mandou o horário para Amanda. Então, tudo bem, né? A família Silveira Novaes contribuindo aí, né? Maurício dizendo, já temos a primeira eliminada. Ai, ai. Esse Big Brother que mudou, né? Não é mais o Thiago Leifert. Vão começar os cancelamentos, as lacrações. Menino Projota, eu vi uma notícia dizendo que a carreira dele acabou depois do Big Brother. Eu falei, ok, Brasil, é nada. Por outro lado, menina Juliette, até show está fazendo com Israel e Rodolfo, né? Saiu uma música aí e tal, muito boa, por sinal, Juliette canta bem, né? Mas voltando ao que interessa, porque a aula não é sobre Big Brother. A aula é sobre pessoas em situação de rua. Olha só, gente, resolução número 40 de 2020. Sistema de justiça. Agora, prestem atenção, ainda mais, né? As políticas públicas, o sistema de justiça e de defesa de direitos e as organizações da sociedade civil devem adequar seu atendimento às pessoas em situação de rua e seus familiares, considerando suas especificidades, eliminando barreiras de acesso, como a exigência de documentos, condicionando o atendimento ou requisitos relativos ao pagamento de taxas, condições específicas de vestimenta e higiene, que não são compatíveis com as condições de vida dessas pessoas. Olha isso. É para aplaudir de pé, igreja. Sim ou não? Aí sim, Brasil. Se você chegar no fórum e tiver uma plaquinha daquela, essa plaquinha contraria a resolução número 40 de 2020. Não pode mais. Não pode barrar acesso às pessoas em situação de rua. Ah, mas não tem o calçado adequado. Ah, mas não tem a camisa, não tem a calça. Então, de duas, uma. Ou você proporciona isso para a pessoa, ou você autoriza que ela entre. Sim ou não? Resolução 40 de 2020. Eu, quando li esse artigo, fiquei extremamente feliz. É um grande avanço, né? Artigo 13. Configura a violação de direitos humanos, a suspensão e a expulsão de pessoas em situação de rua dos serviços públicos como forma de solução de conflitos. A própria resolução está dizendo, senhores servidores públicos, senhores agentes públicos, tratem essas pessoas com dignidade, ainda que elas estejam muitas vezes transtornadas, muitas vezes alcoolizadas, muitas vezes sob efeitos de drogas. Nós temos que olhar para essas pessoas com um olhar diferente. São pessoas extremamente vulneráveis. E se você, servidor público, suspender ou expulsar as pessoas em situação de rua dos serviços públicos, isso configura violação grave de direitos humanos. Um outro ponto muito interessante, do ponto de vista estratégico, é o artigo 18. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deve incluir todas as pessoas em situação de rua que se encontrem em situação de rua primária e em domicílios coletivos e improvisados no censo demográfico populacional, realizado periodicamente através de uma metodologia adequada. Você sabe que no Brasil nós tivemos uma discussão que não iria ter censo. Lembra disso? No Brasil, o Supremo, às vezes, acaba substituindo o presidente da República, porque pelo presidente não ia ter censo. Vocês lembram disso? Aí o Supremo foi lá e disse, olha, a questão é o seguinte, o censo não é uma questão decorativa. Ah, é legal saber o número. Não, filho, é uma questão de controle, até para você saber
os avanços da sociedade, as fragilidades da sociedade, quais políticas públicas estão dando certo, quais políticas públicas são necessárias. O artigo 18 diz que o IBGE deve considerar essas pessoas. Eu tenho que dizer, olha, nessa cidade aqui tem tantas pessoas em situação de rua. Tudo bem que às vezes as pessoas acabam tendo uma certa mobilidade de um município para o outro, mas não é muito comum não, viu? Os estudos indicam que geralmente as pessoas ficam sempre onde mais conviveram, né? Onde tiveram família, amigos, enfim. A Cíntia disse, uma pessoa que ama governar sem dados. É verdade. Bom, gente, então tem uma recomendação para o IBGE nesse sentido. E depois, olha o artigo 21, queridos. A União, os estados, município e Distrito Federal devem destinar orçamento específico para a execução de ações e fomento de políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. Gente, isso é um avanço absurdo. Professor, mas o orçamento do município é muito pequeno, não tem como. Calma, filho, calma. É um primeiro passo, né? É buscar o mundo ideal. Então, perceba, aqui a própria resolução está dizendo, senhores estados, senhores municípios, Distrito Federal, inclusive a União, tem que destinar recurso, tem que destinar orçamento para atender essas pessoas. Aqui nós estamos pensando, né, inclusive na atuação coordenada, conjunta, cooperação para viabilizar essas políticas públicas. Ainda aqui no sistema de justiça tem um capítulo, né? Começa lá no 71, perceba que a gente pulou, né, do 21, fomos lá para o 71. É uma resolução bastante extensa, como eu te falei. O 71 detalha o sistema de justiça. Então, rapidinho, acompanhe comigo. A população em situação de rua tem direito a amplo acesso aos órgãos do sistema de justiça e defesa de direitos. O atendimento deve ser prioritário, desburocratizado e humanizado. Essa expressão é fundamental. O atendimento tem que ser humanizado e sem necessidades de agendamento. Se a equipe de atendimento ela deve ser interdisciplinar, né, multidisciplinar, adequada às características dessa população, com capacitação sistemática. É engraçado que a lei fala, lembrei muito de vocês na hora que eu li esse artigo, que se tiver estagiário, estagiário naquele órgão público, os estagiários também devem ser capacitados. Todo mundo tem que passar por treinamento. Então, qual é a forma adequada de atender essas pessoas? Desde servidores efetivos, servidores concursados, agentes públicos, até estagiários, que por essência são provisórios, né? O estagiário fica um tempinho, depois sai. Mesmo assim, tem que estar capacitado, principalmente o pessoal da assistência social, pessoal da saúde, tem que ter atendimento humanizado. O que mais, professor? A falta de documento pessoal, ausência de comprovação de residência ou tipo de vestimenta não poderão ser utilizados para vedação ao atendimento dessa população. Esse é um outro avanço muito importante, muito significativo, né? Falta de documento, ausência de comprovação de residência ou tipo de roupa, tipo de vestimenta, não pode impedir ninguém para ter um atendimento adequado, principalmente no sistema de justiça. Finalizando, os órgãos de defesa dos direitos da população em situação de rua, notadamente as defensorias públicas e o Ministério Público, devem assegurar e priorizar o acesso das pessoas em situação de rua a seus equipamentos, de forma desburocratizada e sem necessidade de agendamento prévio. Não é só a defensoria que atua por essas pessoas. O Ministério Público também, né? Especialmente aqui o Ministério Público Estadual. Lembrando, gente, por que é importante lembrar que o Ministério Público também deve atuar na proteção dessas pessoas? Toda comarca tem defensor público? Sim ou não? Rápido. Toda comarca tem defensor público? A Tainá e a Micaele estão dizendo que não. Só Tainá e Micaele?
Micaele até detalhou a resposta. As pequenas não têm, professor. A Ana Gabriela disse, nem todas. Natan também disse que não. Agora eu vou refazer a pergunta. Parabéns, vocês acertaram. Defensoria Pública é só cidades de médio e grande porte. O Fábio já fez uma crítica social. Deveria, mas não tem. O Micaele diz, aí usa os advogados. Usar os advogados? É isso aí, Micaele, é isso aí. E eles recebem depois, eu acho. Não, não é. Tá certinha, Micaele. Existe o convênio, né, o AB Defensoria, os chamados advogados dativos, né, vinculados aí pelo convênio, que recebem por atuação. Inclusive, para os meus alunos recém-formados, o convênio está aberto aí, né? Tem o pessoal que vai ter que pedir antecipação de colação de grau, quem quiser atuar aí pelo convênio, mas é esse mesmo o raciocínio, viu, Micaele? Agora, voltando, gente, nem toda comarca tem defensoria. Na verdade, a maioria esmagadora das comarcas não tem defensoria pública. Não tem. Só médio e grande porte. Mas e promotor de justiça? Toda comarca tem promotor de justiça? Sim ou não? Rápido. Grave isso e não esqueça nunca mais. Onde tem fumaça, tem fogo. Já ouviu isso, né? Agora você vai memorizar. Onde tem juiz, tem promotor. Mesmo que seja substituto, mas onde tem juiz, tem promotor. O Fábio está dizendo assim, também não, senhor. Fábio, às vezes, o que acontece é um desfalque, porque não tem promotor em número suficiente. Mas, em regra, tem que ter. Em regra, tem que ter. Por isso que você vê, Fábio, muitas vezes, promotor substituto, quem mora em cidade pequena, o promotor vem tais dias na semana. Vocês já viram isso? O promotor, ele vem de segunda, quarta e sexta, porque terça e quinta ele está em outra comarca. Já ouviram isso? Sim ou não? Então, é por isso que é importante a atuação do Ministério Público. Porque nem sempre vai ter defensoria pública. Na verdade, a defensoria pública é exceção. A defensoria pública é uma carreira muito recente. Constituição de 88 para frente. Até pouco tempo atrás, o Estado do Paraná não tinha defensoria pública. Mas promotoria de justiça tem que ter. Aí o Fábio disse, por isso que eu disse que também não. Porque às vezes não tem mão de obra, né, senhor? Pois é, Fábio. Mas a galera vai estudar para os concursos aí, vai começar a preencher as vagas. Logo, logo teremos juízes, promotores e defensores aí, né? O maior número possível. Bom, gente, o que mais? Micaele já disse amém, Dânila também. Ó, o pessoal do concurso, né? Atento às nossas recomendações. Fábio disse que promotoria não, porque ele tem coração. Exatamente, Fábio. Muito bom. Agora, a situação é a seguinte, gente. O que nós temos, então? Além do atendimento nas sedes dos órgãos de defesa, devem ser estabelecidos mecanismos de atendimento itinerante ou plantões em equipamento de assistência social. O que a resolução está dizendo? Senhor defensor público, senhor promotor de justiça, senhora defensora, senhora promotora, não é para ficar esperando no gabinete aparecer alguém. Porque às vezes, gente, pessoa em situação de rua sabe o que é promotor de justiça? Sabe o que é defensoria pública? Ou essas pessoas às vezes nem imaginam que isso existe? Juiz, geralmente, todo mundo sabe. Agora, promotor, defensor, o pessoal não sabe. Então, tem que ter uma mobilização dos promotores, dos defensores. Professor, mas eu fiz estágio na promotoria, fiz estágio no Ministério Público, na defensoria. Tem muito trabalho, senhor, não dá para fazer. Tudo bem. Às vezes não dá para fazer todo mês. Mas será que no semestre não tem como organizar um processo itinerante, um plantão, criar mecanismos para chegar nessas pessoas? Olha só, a resolução está dizendo que tem que ter.
Mecanismos de atendimento itinerante. Itinerante é quando o promotor vai de encontro às pessoas, né? O defensor vai de encontro. Tem que ter plantões também. O judiciário, diz o artigo 73, deve estabelecer uma estratégia. Esse 73 também eu achei fantástico. O judiciário deve estabelecer estratégia para identificar os processos judiciais relativos à garantia do direito das pessoas em situação de rua, dada a sua extrema vulnerabilidade. Gente, um processo de uma pessoa em situação de rua, dá para demorar 2 meses para sair a liminar? Dá para demorar 1 mês para sair a liminar? Tem gente morrendo de frio lá fora. Tem gente morrendo de fome. Então, coloca uma etiqueta no processo. A etiqueta vai dizer o seguinte: tramitação prioritária. Lembra do idoso? Falamos disso no Estatuto do Idoso. Aqui também, tramitação prioritária. Para que os processos tenham maior celeridade. Muito bom. Eu gosto muito dessa definição da resolução. Pessoas em situação de rua são pessoas de extrema vulnerabilidade. Para acabar a resolução, o artigo 74. A ausência de moradia ou de comprovação de residência não pode ser utilizada como fundamentação para a decretação da prisão ou conversão em pena mais gravosa. Percebe como que a resolução está atenta aos problemas que essas pessoas sofriam no judiciário? No começo da aula nós falamos isso, né? O cidadão ele não progredia para o regime domiciliar porque ele não tinha residência. Ele não tinha liberdade provisória porque ele não tinha residência fixa. Agora a resolução está dizendo, olha, o fato de não ter moradia, de não ter habitação, não pode impedir a progressão de regime. Não pode impedir a modalidade menos gravosa de prisão. A liberdade, a concessão de liberdade provisória. 75 diz: o Poder Judiciário deverá priorizar a aplicação de outras medidas cautelares em regime aberto. Sempre que possível, regime aberto, para evitar a aplicação de monitoramento eletrônico. A monitoração eletrônica pressupõe que você vá recarregar a bateria. Como que um morador de rua vai recarregar a bateria? Então, o que a resolução está dizendo? Ou você concede uma medida alternativa, ou você garante acesso à energia elétrica. Em caso de aplicação de medida cautelar de monitoramento, diz a resolução, monitoramento eletrônico, o judiciário deve garantir meios para o carregamento do equipamento. Percebe que a resolução ela foi muito detalhista, né? Ela foi prevendo questões aqui muito interessantes. Do sistema de justiça era isso. No artigo 90, ele vai definir um pouquinho mais processos judiciais envolvendo crianças ou adolescentes em situação de rua. É muito interessante a proteção à intimidade das crianças, o direito de ser ouvido, de expressar os seus desejos e opiniões, assim como permanecer em silêncio, o direito de receber assistência qualificada, jurídica e psicossocial, especializada, que facilite a sua participação no processo. E o resguarde ou a resguarde contra comportamentos inadequados adotados pelos demais órgãos atuantes nos processos. O último tópico da resolução é o que eu tinha comentado com vocês. A resolução se preocupou com direitos humanos e as pessoas LGBTQIA+. E ela faz um detalhamento muito interessante. Olha lá, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexos, em situação de rua, devem ter seus direitos humanos protegidos, sendo-lhes garantida uma vida livre de violência, exclusão, discriminação e preconceito, com respeito à orientação sexual e identidade de gênero. Para fins dessa resolução, ele vai considerando, né? Quem é o cisgênero, quem é o transgênero, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que é intersexo. E olha que bacana, gente. Olha que medida com sensibilidade. As pessoas em situação de rua, travestis e transexuais, devem ser tratadas pelo pronome de tratamento que desejarem e ter seu nome social reconhecido, caso solicitem. Olha que interessante. A resolução se preocupou com a dignidade das pessoas.
Olha, se for travesti ou transexual, deve se chamar pelo pronome, né? Que ela ou ele preferir. Tainá está dizendo, sensacional, professor. Tainá, na última aula eu devo mencionar com vocês, o Estatuto da OAB também mudou, né? A regulamentação, Código de Ética da OAB, Estatuto, para atender a advogada ou advogado que seja também LGBTQIA+. Então a gente tem um movimento crescente de valorização à dignidade dessas pessoas. Muito interessante, né, Tainá? Sensacional mesmo. Artigo 133. Aliás, voltando aqui, né, um pouquinho. Também deve ser feito o uso dos espaços coletivos separados por gênero, como banheiros, vestiários, alojamentos, conforme a sua identidade de gênero. Artigo 133. Os serviços de atendimento para a população em situação de rua devem considerar que as mulheres cisgênero e os homens trans demandam atenção específica em relação às questões fisiológicas, devendo ser ofertado absorvente, contraceptivo, acompanhamento ginecológico e obstétrico no pré-natal, no parto e no pós-parto. É um mundo ideal, ainda distante da nossa realidade, é verdade, mas já é uma primeira diretriz, um norte seguro que nós temos aqui, né? A resolução. Porque, queridos, pense um pouquinho. Por que é importante ter lei? Por que é importante ter decreto? Por que é importante ter resolução? Porque no caso de descumprimento, você faz o quê? Se você tem um caso concreto em que não foi cumprido, você faz o quê? Aplica. Como, Micaele? Respondam com a palavra de vocês, do jeito que vocês melhorar. Aciona o judiciário. Exatamente. Vai buscar uma punição. Muito bem, Natan. Acionando o judiciário. Você judicializa a questão. Excelência, de acordo com o artigo 133 da resolução número 40 de 2020, teria que ter absorvente e não está tendo. Teria que ter acompanhamento ginecológico e obstétrico e não está tendo. O judiciário tem como aplicar a resolução. Por isso é tão importante ter legislação. Ainda que não seja uma lei em sentido formal. Que seja uma resolução, que seja uma portaria, que seja uma instrução normativa, para buscar o seu cumprimento no poder judiciário. Até aqui, todo mundo junto? Mostre que você está vivo, acordado. Fábio está dizendo aqui, cabe a nós conhecer e exigir a sua aplicação, senão fica algo muito bonito no papel, mas sem aplicação na prática. Fábio, exatamente. É isso aí. E esse é um outro ponto, Fábio, muito legal que você colocou. Concorda comigo que a administração pública precisa ser informada dessa resolução? Pessoal que trabalha na saúde, pessoal que trabalha na assistência social. Se não, é o que o Fábio disse. Você chega lá no postinho e fala assim, olha, de acordo com a resolução 40 de 2020, aí a pessoa que vai te atender fala, resolução de onde? Da parte de quem? Então, é fundamental que a administração pública conheça os servidores e da nossa parte, inclusive, como profissionais do direito, de judicializar a questão, invocando a resolução, requerendo a aplicação da resolução. Sabe o que é mais triste, gente? Vou te dar um exemplo aqui do que é o mundo ideal e o mundo real. Quando nós falamos da população LGBTQIA+, nós dissemos que o Supremo autorizou a doação de sangue. Sim ou não? O Supremo autorizou a doação de sangue. Sim. Depois você digita no Google e veja a quantidade de notícias de pessoas querendo doar sangue e os sistemas de saúde não autorizando. Descumprimento à decisão do Supremo. Professor, mas o Supremo já disse que pode. Eu sei. Mas aí você chega para doar e você é barrado. Porque lá, para o diretor de saúde, não tem Supremo.
Não vai doar e pronto. Você percebe que a luta não é só conseguir a lei, não é só conseguir decisão judicial, é conseguir uma mudança de cultura. Se eu não me engano, depois vocês pesquisem. Eu vi uma matéria, acho que o esposo do Lulu Santos foi barrado, tentou doar sangue e não conseguiu. Vocês viram isso? Deixa eu ver se eu localizo a matéria aqui. Eu vi esses dias. 1 de novembro de 2019, marido do Lulu Santos faz desabafo a ser impedido de doar sangue. Só colocar aqui para vocês. A matéria do Lulu, do esposo dele, foi antes da decisão do Supremo. Então, até aí, tudo bem. Mas a gente já teve algumas notícias mais recentes de descumprimento da decisão do Supremo. O Supremo disse pode doar sangue e as repartições públicas ainda não aceitam. Então, percebam como os vulneráveis continuam vulneráveis, mesmo com decisão judicial. É uma luta, gente. É uma luta para conseguir mudar a cultura. Muito bem. O que mais, professor? Olha que bacana. Aqui tem 2 documentos de 2 defensorias públicas de estados diferentes. A Defensoria Pública da Bahia fez esse encarte, Direitos das Pessoas em Situação de Rua. Olha que legal, né? Para popularizar de uma forma acessível, didática, de uma forma simples. Você pode tentar divulgar esse material. A Defensoria Pública, eu acho que foi do Mato Grosso, deixa eu ver aqui, tem que confirmar depois, fez um protocolo de atuação em favor das pessoas em situação de rua. Esse protocolo contém orientações e regras a serem utilizadas pelos defensores públicos estaduais, Distrito Federal, desculpa, do Distrito Federal e da União em caso de demandas em favor de pessoas em situação de rua. Percebam que os próprios órgãos começam a se organizar, criando protocolos, criando material de apoio. Aqui, Defensoria. O próximo, olha que legal, o Ministério Público. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, criou este encarte. Você pode conseguir em PDF com facilidade. Depois eu mando para vocês. A Ação Nacional em Defesa dos Direitos Fundamentais. Defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Guia de atuação ministerial. O que é isso, professor? É para orientar os promotores. Senhores promotores de justiça, senhoras promotoras de justiça, quando forem atuar em processos envolvendo pessoas em situação de rua, tem um manual aqui. Tem que seguir esse passo a passo. Percebe como que a mudança ela vai influenciando política pública, instituições, vira decreto, depois resolução, tem amparo normativo, os órgãos de apoio vão se estruturando, vão estudando a matéria, o livro publicado ganha prêmio Jabuti, a mudança vai acontecendo aos poucos. O que mais, professor? E agora, para liberar o seu Big Brother Brasil, vamos para a reta final da aula. 2 casos do Supremo, rapidamente. O que vocês acharam da aula até aqui? Manda um comentário aí, participa um pouquinho. Esse é um tema que eu acredito que vocês não tinham visto na faculdade. Se algum professor abordou, comenta aí, vale a pena saber, né? Mas é uma matéria muito específica, de pessoas que são praticamente invisíveis. Então, olha só que movimentação interessante, né? Pessoal dizendo muito boa, muito top, muito bem. É interessante nós estudarmos os grupos vulneráveis, porque abre os nossos olhos para questões que a gente nem imaginava, né? O Micaele dizendo, eu achei que tinha muita coisa no sentido de legislação e defesa que eu não sabia. Pois é, Micaele, muito bom. Então, queridos, vamos agora à análise de 2 casos concretos. O primeiro é uma questão nova para nós não estudamos no grupo de pesquisa. O segundo já é uma decisão conhecida, envolvendo inclusive a pandemia, né? Operação da polícia em favela. Mas antes de entrar nesse tema, vamos para a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3446. Olha, gente, essa é uma decisão
que é, assim, bastante questionável o raciocínio de quem promoveu a ação. Você vai ver que tem uns absurdos aí. Ele começa dizendo assim, olha, Conselho Tutelar é a casa da mãe Joana. Juro para vocês. Está no texto da petição. Que negócio é esse da criança cometer crime e não responder por isso? E não ser julgada por um juiz de direito? O ECA é inconstitucional. Quem falou que não pode tirar a criança da rua? Tem que tirar a criança da rua. Compulsoriamente. Se a criança não quiser ir, não interessa. Tem que tirar de qualquer jeito. Se os pais não aceitam, não interessa. A discussão estava nesse nível. Olha só, gente. Tentei resumir para vocês porque é um caso que você precisa ler a decisão para entender na íntegra, né? Mas antes de começar esse gráfico que eu montei para vocês, olha que pérola eu encontrei no voto do ministro Gilmar Mendes. Eu já tinha visto juízes em sentenças citarem poesias. Sim ou não? Você já viu alguma notícia que o juiz colocou uma poesia, alguma produção literária em voto de ministro do Supremo? Eu nunca tinha visto. E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, citou Eduardo Galeano, o livro A Escola do Mundo ao Avesso. Leia comigo a reflexão do ministro Gilmar Mendes nas palavras de Eduardo Galeano. Abre aspas. Dia a dia, nega-se às crianças o direito de ser crianças. Nega-se às crianças o direito de ser crianças. Os fatos que zombam desse direito ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana. O mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro, para que se acostumem a atuar como o dinheiro atua. O mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para se transformarem em lixo. E os do meio, os que não são nem ricos nem pobres, conserva-os atados à mesa do televisor, para que aceitem desde cedo como o destino, como a vida prisioneira. Aliás, como destino, a vida prisioneira. Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças. Forte o texto, hein? Forte o texto. Eu não conhecia. Aqui o ministro Gilmar Mendes faz uma reflexão. Perceba que a ação tem por objetivo impugnar dispositivos do ECA, especialmente os artigos 16, inciso 1, 105, 122, inciso 2 e 3, 136, inciso 1, 138, 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tentei facilitar a sua vida com esse gráfico. Dá uma olhada aqui. O partido político PSL, Partido Social Liberal, promoveu uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, buscando declarar alguns artigos do ECA inconstitucionais. E eu selecionei 2 aqui. Eles questionaram vários, né? Eu selecionei 2. O partido dizia que o ECA proíbe o recolhimento compulsório pelo Estado de crianças e adolescentes em situação de rua. Para o partido, isso é inconstitucional. Para o partido, o Estado poderia recolher compulsoriamente crianças em situação de rua. E ele diz que o artigo 16, inciso 1 do ECA é inconstitucional. O artigo 16, inciso 1 garante a liberdade de locomoção da criança e do adolescente. Também diz o partido político que o artigo 230 do ECA também é inconstitucional. Esse artigo prevê pena de 6 meses a 2 anos de prisão para quem privar a criança ou adolescente de sua liberdade, promovendo sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. Então perceba, o que o artigo 230 do ECA está dizendo? A criança só pode ser privada da sua liberdade quando ela está em flagrante de ato infracional, considerando que a criança não comete crime, ou quando existe ordem fundamentada de juiz. Não estou dizendo que o Estado não pode tirar a criança da rua. Estou dizendo que deve ser seguido o texto da lei.
A decisão judicial deve ser cumprida. O que não pode é recolhimento compulsório, de forma arbitrária. Perceba, nesse caso, o partido disse que, além desses dispositivos, caso de prática de atos infracionais por crianças e adolescentes, haveria apenas encaminhamento aos conselhos tutelares, não havendo, portanto, resposta adequada às infrações por parte do Estado. O partido queria que as crianças e adolescentes que fossem infratores, né, os menores infratores da lei, fossem julgados por juízes e não conselho tutelar. Essa é a ADI promovida pelo TSE. Avançando. Olha lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O Fábio está dizendo que quem nunca aqui deu um rolê no camburão não sabe o que é ser criança. Voltando, olha o artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Em regra, o partido entende que as crianças que estão em situação de rua deveriam ser removidas da rua pelo Estado, de forma compulsória. Olha lá, o ministro Gilmar Mendes está dizendo, né, ele até cita aqui, impugnou tais artigos do ECA, alega que as crianças carentes, ainda que integrantes desse quadro dantesco e desumano, não mais poderão ser recolhidas, pois adquiriram o direito de permanecer na sarjeta. O partido disse que, de acordo com o ECA, as crianças em situação de rua têm direito de permanecer na sarjeta. E ainda disseram, na petição inicial, os autores: crianças praticam sucessivos atos infracionais graves e, em consequência, são apreendidas e encaminhadas dezenas de vezes aos conselhos tutelares, não existindo resposta adequada às infrações. Abre aspas. Levadas aos abrigos, que são instituições abertas e transitórias, verdadeiras casas de mãe Joana. Entram e saem no mesmo dia ou no dia seguinte. Dessa forma, a exclusão da avaliação judicial dos atos infracionais praticados por crianças seria inconstitucional. Vocês entenderam o caso, gente? O partido está dizendo que tem dispositivos do ECA que são inconstitucionais. Inclusive, a impossibilidade do Estado de retirar crianças da rua compulsoriamente. O Supremo aqui ouviu o presidente da República, a AGU se manifestou pela improcedência, o Senado prestou informações, o Procurador-Geral da República também opinou pela improcedência, o AGU disse que as normas são constitucionais, e aí nós tivemos aqui, né, os amicus curiae, Conectas Direitos Humanos, Associação de Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco, AMAR, Fundação Abrinq, Pro Bono, né, Instituto Pro Bono, todos esses que estão aqui, queridos, atuaram como amicus curiae. O que são amicus curiae, professor? Os amigos da corte, que dão parecer, que fazem sustentação oral, ajudando o Supremo a julgar aquele caso. É uma forma de oxigenar o julgamento, de dar mais elementos, de dar mais consistência, né? Ouvindo instituições. Quem sabe o nosso grupo de pesquisa um dia não tem oportunidade de atuar como amicus curiae. Existem diversos grupos de pesquisa que já fazem isso, né? Quem sabe, com muito esforço aí, a gente também não consiga. Fica o desafio. Muito bem. Avançando. Olha só o que o Gilmar Mendes disse. Impressiona a tentativa de demonização de menores de 12 anos, pretendida pelo autor da ação. Em um trecho da petição inicial, o autor aduz ser de conhecimento geral que frequentemente crianças praticam sucessivos atos infracionais graves, sendo apreendidos e encaminhados dezenas de vezes aos conselhos tutelares e levados aos abrigos, que são instituições abertas e transitórias, verdadeiras casas de mãe Joana. Aqui, olha lá, o partido propõe até internação compulsória em regime fechado.
o que contraria normas constitucionais e internacionais. Tem a ementa da ADI, para vocês lerem em casa com calma, mas o Supremo julgou a ação improcedente, né? Julgou a ADI improcedente, dizendo que o ECA está de acordo com a proteção integral da criança e do adolescente, está de acordo com a Constituição brasileira e que nenhum desses dispositivos contraria a Constituição. Mas, de uma certa forma, perceba, né? Olha só que questão interessante aqui que o Supremo destaca. O legislador foi proporcional quando tratou de crianças e adolescentes de forma diferente do que quando adultos cometem crimes. Porque existe um caráter estigmatizante, traumatizante na internação de uma pessoa em desenvolvimento, ainda mais uma internação compulsória. Bom, de qualquer modo, o que eu quero que vocês percebam é que crianças em situação de rua chegaram ao ponto de incomodar um partido político. E esse partido promoveu uma ação no Supremo pedindo internação compulsória, pedindo para que o Estado tirasse essas crianças da rua. É uma situação extremamente delicada, né, gente? Extremamente delicada. Leiam com calma em casa esta maravilhosa decisão. Se tiver dúvida, pergunte, senão vamos para o último tópico da aula. Belezinha até aqui? Todo mundo junto? Então, mandem um ok. E vamos para a ADPF 635, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 635. Proibição de operações policiais em favelas. Queridos, essa decisão é muito polêmica. Porque, para ser sincero, eu vi muitas entrevistas de coronéis da Polícia Militar criticando a decisão do Supremo. E aqui, nós não vamos defender se o Supremo está certo ou se ele está errado. Nós vamos estudar o que o tribunal decidiu. E ponto final. Em virtude da pandemia de Covid-19, o novo coronavírus, algumas relações jurídicas foram alteradas. O Supremo decidiu, por exemplo, suspender os despejos nas ações de despejos que eram reguladas pela lei de locações, a lei do inquilinato. Vocês acompanharam isso, né? Durante a pandemia, não é adequado que ocorra o despejo. O interesse econômico cede diante de um momento gravíssimo. Então, depois que passar a pandemia, se não pagar o aluguel, despeja. Mas antes disso, não deve ter despejo. Mesmo assim, muitos juízes autorizaram despejos durante a pandemia. Essa é a luta, né, na democracia brasileira. A grande questão foi a proibição de operações policiais em favelas. Nós tivemos uma decisão liminar do ministro Luiz Edson Fachin e depois a decisão definitiva. Eu trouxe aqui, então, a liminar para você entender a história comigo. Leia os pontos principais e vamos ao resultado da decisão. Trata-se de pedido de medida cautelar formulado por partido político também, requerente dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de que sejam concedidas monocraticamente. Pergunta: o que é monocraticamente? Responde aí no chat, rapidinho. Quando você faz um pedido de liminar, você está requerendo que um único magistrado decida, para depois isso ser levado para o colegiado. Decisão monocrática e decisão de um único ministro. Parabéns, Fábio. Exatamente. Decisão monocrática é decisão de um único ministro, também chamado de decisão unipessoal. Desembargador, ministro, tudo bem? Então, qual foi o pedido de decisão monocrática aqui? Pediram a concessão para que não se realizem operações policiais em comunidades durante a epidemia do Covid-19, a não ser em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente. Então, não é que não pode ter nenhuma operação, né?
Se for extremamente excepcional, pode, mas em regra não. Se for ter, tem que ter a justificativa fundamentada por escrito. A comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo controle externo da atividade policial. Segundo pedido, que nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais, devidamente identificados por escrito pela autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. Leia comigo agora só o resumo dessa ação para você entender a gravidade. Contrapondo as razões trazidas por este relator quando do lançamento do voto no plenário virtual, postulam ainda sejam também concedidas monocraticamente as medidas previstas na petição inicial, a elaboração de plano de redução de letalidade policial. Pediram que fosse feito um plano para reduzir a letalidade policial. Também sobre a presença obrigatória de ambulâncias e equipes de saúde nas operações policiais. E sobre a instalação de equipamentos de GPS e sistema de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos. Sabe que aqui em São Paulo aconteceu isso, né? Os policiais militares de São Paulo agora atuam com uma câmera, né, um estilo GoPro, filmando as operações. E os números de violência policial caíram para zero depois dessas câmeras filmando aí. Tem matéria para você ler aí nos jornais. O que mais, professor? Então, o partido pediu tudo isso. O pedido é justificado não apenas à luz das razões que foram acolhidas quando do lançamento do voto no plenário virtual, mas também pela urgência qualificada e ilustrada por casos recentes que foram trazidos à colação. Leia comigo um caso concreto para vocês entenderem aqui, né, por que o partido pediu a suspensão de operações em favelas durante a pandemia. No dia 15 de maio último, uma operação conjunta do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar e da Desarme, Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil, no Complexo do Alemão, resultou em 13 mortes, interrupção de energia elétrica por 24 horas e impediu a ajuda humanitária na entrega de doações de alimentos, água e material de higiene e limpeza, além de causar destruição e terror aos moradores em plena quarentena na pandemia. Policiais levaram 5 corpos para o hospital a pretexto de prestar socorro, repetindo a prática de desfazimento da cena de mortes e prejudicando a realização da perícia no local. Outros 5 corpos foram levados pelos próprios moradores da parte alta do morro para a via principal, pois a polícia se recusou a removê-los, tendo sido removidos somente à noite. Movimentos sociais e ativistas como Raul Santiago e René Silva reportaram ainda ter recebido relatos de torturas, invasões de domicílio e danos patrimoniais provocados pelo Caveirão. Um outro caso. Em 18 de maio de 2020, apenas 3 dias após a chacina do Alemão, uma operação da Polícia Federal com apoio das polícias fluminenses, especialmente do CORE, né, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, foi realizada na Praia da Luz, Ilha da Itaoca, na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. A operação, que contou com veículos blindados e aeronaves, resultou na morte de João Pedro Matos Pinho, de apenas 14 anos de idade. O menino estava em casa, na casa de sua tia, né, da companhia de seu primo, na mesma idade, e outros 4 adolescentes, quando a casa foi invadida por policiais com disparos de arma de fogo. Foram contatados mais de 70 marcas de tiros e explosivos, vendo a ser atingida por tiro de fuzil. Em seguida, 2 jovens que estavam na casa levaram o corpo do menino até o helicóptero policial, que conduziu a uma base de operações aéreas na zona sul do Rio de Janeiro, mas já chegou morto. A família não foi permitido sequer acompanhar o translado na aeronave, tendo permanecido por horas sem qualquer informação sobre o paradeiro do menino. A procura por João Pedro mobilizou uma campanha nas redes sociais com a hashtag Procura-se João Pedro no Twitter, com mais de 140 mil postagens com a frase compartilhada. Somente à noite, a família foi comunicada da morte e na manhã seguinte foi localizado e reconhecido o corpo de João Pedro no posto regional de polícia técnica e científica
no município de São Gonçalo. Um outro caso, no mesmo dia, deixa eu só verificar aqui. Me ouvem bem, gente? Me ouvem bem? Só mandei um ok rapidinho, que eu bati num cabo aqui. Maravilha, ouvem bem. No mesmo dia da morte de João Pedro, por volta das 6 horas da manhã, policiais do BOPE e do Batalhão de Choque da Polícia Militar iniciaram uma operação na favela de Acari. Segundo Buba Aguiar, integrante do coletivo Fala Acari, foi uma operação de um cunho bem violento. A gente recebeu algumas mensagens de moradores falando sobre invasões de domicílios, agressões físicas a moradores. Na ocasião, Iago César dos Reis Gonzaga, de 21 anos, foi morto por agentes de segurança. De acordo com os moradores, o jovem negro foi torturado em um beco, baleado, depois enrolado em um lençol e levado por policiais. Bom, tem aqui então algumas narrativas que o partido fez, né? Tentou trazer provas para demonstrar que durante a pandemia seria melhor que as operações policiais cessassem, Então, olha lá, o requerimento, né, para que as operações policiais somente sejam feitas nos casos de estrita necessidade, devidamente comprovadas. O pedido de medida cautelar, tal como formulado inicial, será a tempo e modo apreciado pelo colegiado, seja a partir do voto desse relator, seja em extensão maior. E aí ele até coloca, né, ali no final, vale dizer, o uso da força só é legítimo se for comprovadamente necessário para a proteção de um bem relevante, como a vida e ou patrimônio de outras pessoas. O ministro aqui citou princípios básicos das Nações Unidas para o uso da força. Olha que interessante, queridos, como o direito internacional está a todo momento orientando as decisões do Supremo Tribunal Federal. Depois aqui tem o detalhamento do caso, para que vocês possam compreender com mais cautela. Até aqui foi a liminar. E depois, para finalizar a análise, né, a ementa da decisão final. Olha só, gente. A mora no cumprimento de determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos é fundamento que empresa plausibilidade a tese segundo qual o Estado do Rio de Janeiro falha em promover políticas públicas de redução da letalidade policial. Citando a Corte Interamericana, hein? Corte Interamericana, né? A Corte teve uma determinação que não foi cumprida pelo Estado do Rio de Janeiro. 2. A permanência em casa dos moradores das comunidades do Rio de Janeiro, em decorrência da pandemia internacional, assim como relatos de novas operações, que aparentemente repetem padrões de violações anteriores, fundamentam o receio de que a medida, caso concedida apenas ao final do processo, seja ineficaz. Medida cautelar deferida para determinar que, sob pena de responsabilização civil e criminal, não se realizem operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do Covid-19, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo controle externo da atividade policial. E também que, nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais devidamente identificados por escrito pela autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. Então, resumindo, as operações policiais, além de resultarem em algumas mortes, também ocasionavam a suspensão do atendimento médico, do acesso às pessoas ao direito à saúde. Nós vimos aqui episódios em que a energia elétrica era cortada. Então, num momento extraordinário de pandemia, o Supremo entendeu que entre a segurança pública, que garantia operações policiais em favelas, e entre a preservação das comunidades nas favelas, prevalece a preservação das comunidades. Então, queridos, essa é uma decisão que escancara a realidade das favelas brasileiras e, por vezes, excessos do próprio Estado. Nós sabemos que o Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Eu, particularmente, não gosto de falar mal da polícia militar, porque sempre que a coisa aperta, a polícia é sempre o primeiro escudo da sociedade, né? É sempre quem vai atender a ocorrência. Mas nós não podemos fechar os olhos para excessos, ilegalidades, ilicitudes. E o Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasilândia, se eu não me engano. Caso Favela Nova Brasília, desculpem. Caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Vale a pena que vocês conheçam essa decisão. Fica a recomendação de leitura. E com isso, então, nós percebemos a dura realidade de pessoas em situação de rua e também pessoas que vivem em comunidades e favelas. Todo mundo junto, queridos? Maravilha! Esse caso já havia sido discutido no nosso grupo de pesquisa, então uma análise mais rápida, tem inclusive a gravação da reunião no YouTube, para quem perdeu, dá para você assistir a reunião, né, que trata só desse caso. E se não temos dúvidas, muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço, bom Big Brother para quem vai assistir. E até amanhã, né? Nossa última maravilhosa aula deste curso de extensão. Valeu, gente. Foi show, hein? Foi top. A Tainá está perguntando, professor, cadê a lista? Muito bem. Muito bem lembrado, minha querida Tainá. Já vou disponibilizar para vocês neste momento. Deixa eu ver aqui se está aceitando respostas. Vejam se está preenchendo, por gentileza. Maravilha? Deu certo? Muito bom, então. Obrigado, gente. Um abraço e tchau, tchau.